Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Avelino Canjamba José, deputado da bancada parlamentar da UNITA, enquadra a deputada do MPLA que diz que as promessas dos executivos só falharam por causa da guerra na Ucrânia e na Rússia. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. É preciso ter muita coragem. É preciso ter muita coragem. É uma deputada de Benguela que falou isso, tá? Do MPLA, no caso. Em Benguela. Enfim, velho. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta. Deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curte. Comente bastante, que é bem essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Ok, família? É bem essencial vocês fazerem isso. Nos ajuda muito. Criem vossas opiniões, divulga a vossa marca aqui na nossa plataforma. Então, desde já, vamos aqui para a notícia. Sim, família, como eu disse no começo do nosso vídeo, é isto mesmo. O deputado Avelino, né, da bancada parlamentar da UNITA e também primeiro secretário, acho que da UNITA em Benguela, que recentemente quase foi linchado no município do Balombo, simplesmente, mano, veio a público mandar barra contra esses cidadãos, tá entendendo? Esses militantes do MPLA que na cabeça deles parece que só tem bosta, mano. Poxa, eu ando a falar assim, por que você é deputado? Por que você não fica só cidadão militante de base? Porque não vale a pena, tipo, você estudar muito para depois vir a público querer passar a ideia que, tipo, olha, nós somos os perfeitos, entre outros, tá entendendo? Estou a me referir a quem? A deputada do MPLA, do Círculo da Província Provincial de Benguela, que veio falar coisas... É lamentável, mas como um bom deputado... Tá a entender? O Avelino simplesmente mandou barra para essa deputada e respondeu simplesmente o que deveria. Vamos lá ouvir primeiro o que a deputada do MPLA, militanta do MPLA, disse. Vamos lá ouvir, let's get it. Tem agora, muito obrigado, tem agora a palavra a senhora deputada Diolinda Viliangula, do grupo parlamentar do MPLA. Excelência doutora Carolina Cerqueira, Presidente da Assembleia Nacional, caros colegas ilustres auxiliares do titular do Poder Executivo, amado povo angolano, muito bom dia. Tomo a palavra para tecer algumas considerações à volta do relatório de execução do Orçamento Geral do Estado referente ao quarto trimestre de 2023. Mas antes gostaria de fazer menção à visita que Benguela mereceu logo no início do corrente mês. Trata-se de uma grande delegação de delegados à 55ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC. A delegação, chefiada pela Presidente da Assembleia Nacional, visitou empreendimentos e instituições de apoio ao desenvolvimento de Benguela, da Angola, de África e, quiçá, do mundo. O aeroporto Paulo Teixeira Jorge, o parque fotovoltaico do Biópio, com 509 mil painéis solares, produzindo 198 megawatts de energia limpa, o porto do Lubito, e foram dadas algumas explicações sobre o caminho de ferro de Benguela, que servem de escape aos países encravados de África, o que vai reforçar as nossas receitas, sem dúvida alguma. Depois de um almoço servido à beira-mar, na Praia da Restinga, os visitantes, embora a temperatura não fosse aconselhável, molharam os pés e levaram água salgada do Atlântico. O tempo foi curto, mas valeu a pena e agradecemos por isso, senhora Presidente. Passando para o OGE. Das várias peças que integram o OGE, vou ater-me somente ao resumo das despesas por função contidas no relatório em alusão. Entretanto, excelências, alguns indicadores chamam-nos a atenção sobre as dificuldades vividas no período em análise, como é o caso da inflação, que se fixou em 20,01%, acima da previsão de 11%. O preço médio de exportação do petróleo
superou a previsão porque cifrou-se em 82,7 dólares por barril, quando a previsão era de 75, o que parecia formidável, mas que ficou imediatamente descompensado, pois a produção prevista de 1,18 milhões de barris dia baixou para 1,12. As contribuições das receitas do setor petrolífero foram de 40%, continuando, portanto, superiores às receitas não petrolíferas, que se cifraram em 33%. Estes indicadores e outros exigem do Executivo um contínuo exercício de gestão racional das finanças públicas e da continuidade dos atos da administração, dando sempre prioridade ao aumento da produção nacional para garantir a sustentabilidade das famílias e atingir a autossuficiência. Na verdade, a execução de hoje é do quarto trimestre de 2023, decorreu num contexto em que a economia nacional e internacional apresentava sinais de recuperação e crescimento, apesar de todos os constrangimentos, dentre eles a crise humanitária e o elevado custo de vida das populações. Bem, foi a execução possível e, por isso, acho que o relatório em discussão merece a nossa aprovação e votação favorável. Vakwe, o Songui, da Uyevite Polon, o Chamamela Mwapwa, da Pandula. Traduzido, Senhora Presidente, o meu silêncio significará que terminei a minha intervenção. E a família, faça essas falas, essas declarações dessa senhora, dessa cidadã, que parece que vive no para... Meu Deus do céu, velho. Eu fico assim, pasmo com tipo, o deputado Avelino, da bancada parlamentar do MPLA, tá a entender? Do UNITA, minto, da bancada parlamentar da UNITA, minto, veio a público, também de Benguela, pelo círculo de Benguela, veio a público simplesmente, corte rápido, Tramontina. Vamos lá ver aqui, let's get it. Tem agora a palavra o senhor deputado Avelino Canjamba José, do grupo parlamentar da UNITA. Se faz favor. Senhora Presidente da Assembleia Nacional, Excelência, todo o protocolo observado. Senhora Presidente, não é politicamente correto dizer que as políticas do Executivo fracassaram por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É um discurso totalmente distorcido, porque afinal, os países vizinhos da Ucrânia têm estabilidade econômica e Angola, me lembro, não recebeu nenhum refugiado ucraniano aqui. Portanto, esse discurso deve ser retirado. Senhora Presidente, senhores deputados, no dia em que os visitantes colocavam os pés nas águas da Restinga, em Benguela, uma parte de angolanos estavam a revirar o lixo no aterro sanitário da Baía Farta à procura de alguma comida, nem que seja podre, mas que para saciar a fome, lamentavelmente. No dia em que os visitantes estavam a usufruir do bem na Praia Morena, os cidadãos, alguns de Benguela, viviam do aterro sanitário no Lubito sem água para consumir e sem alimentação para saciarem a sua fome. Senhoras e senhores deputados, povo angolano, a apreciação do relatório de balanço do exercício do quarto trimestre de 2023 subentende a identificação dos factos que sustentem um tal balanço. Nesta perspectiva, cabe-nos argumentar o seguinte: uma das abordagens que este executivo mais publicitou foi o PIMI. Neste quadro, na província de Benguela, mais de 80% das obras do PIMI não terminaram. Perto de 15% apenas conheceram seu fim e, em alguns casos,
com o sustento das verbas dedicadas ao combate à pobreza. Por exemplo, no município de Benguela, no exercício econômico do trimestre em causa, nenhuma obra terminou no quadro do PIME. Deste modo, o Estado angolano, que disseram-nos ser pessoa de bem, constitui-se num fator negativo e participa, através do Executivo, na falência de muitas empresas naquela província. Dados oficiais apontam que cerca de 2% de empresas são constituídas mensalmente na província de Benguela, ao mesmo tempo que 5% decretam falência, prefazendo aqui um diferencial de 3%. Ou seja, em 10 meses, 30% de empresas decretam falência. Senhora Presidente, senhores deputados, a província de Benguela detinha até há pouco tempo a capacidade econômica que lhe poderia valer o estatuto de capital econômica. Porém, hoje, do ponto de vista das contribuições fiscais, Benguela ficou reduzida a 60%. Uma província que até há poucos anos contribuía significativamente para o cofre do Estado em termos de impostos. Daí os argumentos dos especialistas que sustentam que tecnicamente a economia de Benguela está falida. Os empresários entendem ser da responsabilidade do governador, através do Presidente da República, conceder créditos bonificados para assegurar e sustentar o setor empresarial. É ponto assente que quanto mais falências forem decretadas, mais desemprego haverá na nossa Benguela. Covardes, Angola nossa. Senhora Presidente, povo angolano, dirijo-me à senhora Ministra Duma Apetece, a quem ontem poderíamos desejar boas-vindas e não está aqui, mas estou certo de que a mensagem lhe há de chegar. Em fevereiro do ano corrente, a senhora Ministra Duma Apetece disse aos angolanos que os subsídios de isolamento e de renda aprovados pelo Decreto Presidencial número 67/23 de 7 de março seriam pagos. Porém, até a data presente, os agentes educativos das categorias C e D continuam a aguardar pelos seus subsídios, portanto, o retroativo. E aqui perguntam os cidadãos, por que a demora? Os agentes educativos, nestas condições, pedem que o governo se pronuncie no quadro deste processo. Senhora Presidente, povo angolano, a política exige ética, sim, estamos de acordo. E nisso, a UNITA foi sábia, porque encaixou e enquadrou nos seus valores a defender o princípio da subordinação da política à ética. Ora, senhoras deputadas e senhores deputados, faço aqui algumas perguntas. É ético prometer fundos imundos ao povo e lembrar-se apenas do povo no tempo da campanha para as eleições? Não é ético. É ético falar de democracia e praticar intolerância política, como se observa na província de Benguela? Não é ético. Senhora Presidente, senhores deputados, é falta de ética pensar que estar no poder é ser dono das instituições do Estado. É falta de ética atender dirigentes de partidos na oposição numa janelita no Palácio da Cidade Alta, quando Angola está aberta até aos visitantes estrangeiros. É falta de ética. Senhora Presidente, o governo diz que aplicou vários projetos de ordem social durante o quarto trimestre de 2023.
Porém, no país real, no relatório do povo angolano, os factos não são os que aqui são descritos. Porque, na verdade, quem proclamou a bandeira de água para todos desistiu e muitas das comunidades ficaram sem água até hoje. Quem proclamou habitação para a juventude desistiu e muitos dos jovens não têm habitação. É assim que vai a nossa Angola, lamentavelmente. Família, vocês ouviram? Então é basicamente isso. O Jota privado na casa, não tem mais nada a falar. Eu já disse o que teve até dito. Estamos juntos, deputado Avelino. Continua com essas abordagens. One love.